Você já ouviu falar no manual chamado MEL? Ele é um manual utilizado no despacho de aeronaves. Mas se ele é utilizado no despacho, será que ele deve ser consultado em voo? Pois esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos rapidinho para o vídeo, até porque ele deve ser um pouquinho mais longo, só que antes eu preciso fazer sempre aquele disclaimer, dizendo o seguinte: qualquer informação técnica que eu passe aqui para vocês que esteja diferente dos manuais, sigam os manuais, e qualquer opinião que eu passe aqui para vocês reflete apenas a minha opinião e não necessariamente é igual à da empresa aérea que eu trabalho ou da faculdade que eu leciono. Então, seguindo diretamente para o vídeo, MEL, você já ouviu falar? Minimum Equipment List. Esse nome sugere algo mais ou menos assim. Eu tenho um avião com 2 asas, 2 motores, 2 rodas em cada trem de pouso, ele está liberado para voar, eu tenho os equipamentos mínimos necessários para o voo. Mas não, definitivamente o MEL não é nada disso. Mas se o MEL não é isso, o que ele é? Bom, para falar do MEL, antes eu vou trazer um outro documento que todo avião tem que ter a bordo, que é o livro de relatórios técnicos, ou Aircraft Technical Logbook. Nesse livro, é como se fosse um diário do avião, em que tudo que está de errado no avião, tudo que acontece a qualquer anormalidade, qualquer pane, qualquer sistema que deixa de funcionar ou que está funcionando de forma incorreta, deve ser reportado ali. Por exemplo, é feito um reporte de uma bomba de combustível de um determinado tanque. Esse não está funcionando. O que a manutenção deve responder? Ela deve responder o que ela fez com aquela bomba. Ela foi substituída, ela foi consertada, ela foi trocada por outro avião, foi instalada uma nova, inclusive eles colocam aqui qual é o part number dessa peça que foi trocada. E existe um registro muito rigoroso de tudo que é feito no avião, tanto dos problemas que acontecem, quanto as soluções que são apresentadas para este problema. Agora imagine o seguinte, imagine que você chegou em um determinado local, uma base de manutenção muito pequena dessa empresa, e não existia forma de substituir essa bomba de combustível danificada. O que se faz? Deixa o livro em branco e segue para a próxima etapa? Bom, antes de responder isso, eu vou fazer uma analogia com outra coisa. Essa outra coisa é, por exemplo, o carro da gente. E aqui vem uma pergunta que eu recebo muito de leigos. Os leigos de vez em quando perguntam para mim assim: Brenner, por um acaso os aviões eles saem 100% com a manutenção, né? O avião sai 100% em dia. A minha resposta mais direta costuma ser não. E isso chama bastante a atenção de quem está na conversa comigo. Por que eu costumo dizer não? Eu, fazendo analogia com o carro, eu digo para essa pessoa o seguinte: olha, no teu carro, eu garanto para ti que o teu pneu tu deixa sempre em bom estado, o motor está sempre ok, o conjunto de freios também. Mas se por um acaso o cinto de segurança do carro, no banco de trás, está quebrado, não está funcionando, tu pode ou não pode sair com esse carro rodando ou fazendo uma viagem? A própria pessoa normalmente já me dá uma resposta muito inteligente. Ela diz: olha, não tem problema nenhum eu sair com esse carro, desde que ninguém ocupe o assento com o cinto estragado. Isso é uma questão de bom senso. O carro está perfeitamente seguro, mas não significa que o carro está 100%. Nós colocamos aqui uma restrição de operação nesse carro para que ele continue seguro. O problema é que bom senso sozinho não serve no caso do avião. Então, foi criado o manual que a gente chama de Minimum Equipment List, ou simplesmente MEL. O MEL, ele nada mais é do que um documento legal que autoriza o despacho de uma aeronave, ou seja, a aeronave ser colocada para voar, em uma condição diferente de estar 100% tudo ok. Então, voltando à história daquele mecânico que não tinha bomba de combustível, ele vai consultar o MEL, e o MEL ele vai oferecer ao operador a possibilidade de manter aquela aeronave voando com alguma restrição. Que restrição é essa? Suponha, por exemplo, que o sistema antigelo da aeronave não está funcionando. Se o sistema antigelo não está funcionando, uma restrição que eu posso impor é a seguinte: você pode voar desde que não voe em condições de gelo. Suponha que um determinado mostrador de rádio esteja inoperante.
Eu posso impor uma restrição dizendo o seguinte: você pode voar desde que o outro mostrador esteja funcionando. Você transfere as atividades de um mostrador para o outro e o avião continua funcionando normalmente. Ou ainda, no caso de performance, que é mais o assunto do canal, você pode voar desde que penalize o peso do avião em X quilos. E isso sim acontece no MEL. O MEL ele impõe essas restrições para a liberação do avião quando essas restrições são necessárias, obviamente. Mas em que momento esse manual MEL deve ser consultado? Bom, aí a gente entra numa outra questão. Como o manual é um manual para ser consultado para o despacho das aeronaves, a gente tem que definir qual é o ponto de despacho, em que momento é considerado que o avião está despachado. E isso varia de empresa aérea para empresa aérea. Cada operador define a sua regra, mas normalmente ela flutua entre 3 posições. Uma, quando a aeronave fechou as portas e está pronta para a partida. Outra, quando a aeronave já acionou seus motores. Ou então, quando a aeronave está pronta para decolar. Qualquer um desses 3 pontos pode ser o teu dispatch point. A empresa aérea vai ter que eleger o dela. Independente de qual seja, o que se faz antes do dispatch point e o que se faz depois do dispatch point. Antes desse ponto, o que a gente faz é, apareceu um problema, a gente consulta o QRH e esse problema precisa ser solucionado. Caso ele não seja solucionado, ou pelo próprio piloto de forma simples, ou pela manutenção, é consultado o MEL para saber se o avião pode ser despachado na condição que ele está e se há alguma restrição que precisa ser aplicada. Mas, se a gente ultrapassou o ponto de despacho, seja ele qualquer um dos 3, tudo que o piloto faz é ler o checklist e tenta resolver o problema através do checklist. Se o problema não foi resolvido, segue o voo normalmente ou faz o que o checklist mandar. O checklist, por exemplo, vai dizer pouse no aeroporto mais próximo. Isso é uma possibilidade. E aí a gente tem que pousar. Mas enfim, não há que se consultar nenhum outro material. Mas eu vou me contradizer agora. Eu acabei de dizer que nós não temos que consultar nenhum outro material, mas isso eu estou me referindo ao sentido legal da expressão ter que fazer alguma coisa. Do ponto de vista mais gerencial, eu diria para qualquer piloto sempre consultar o MEL, mesmo em voo. E isso é apenas uma opinião. Mas eu vou justificar a minha opinião. Eu vou aqui elaborar um voo fictício, saindo da cidade de Brasília e indo até Belém com uma escala em Marabá. Eu não tenho absolutamente nada contra Marabá, pelo amor de Deus, ninguém precisa me crucificar no vídeo, eu só estou dizendo Marabá por ser uma cidade pequena com um aeroporto menor. E eu vou imaginar que na empresa XYZ só existe voo para Marabá segundas, quartas e sextas, e é uma base muito pequena e o único mecânico que tem lá ele tem para auxiliar no abastecimento da aeronave. Ele não tem necessariamente peças sobressalentes, além talvez de um pneu para trocar em caso de necessidade. Agora, imagina que você já está em voo de cruzeiro, talvez na metade do caminho para Marabá, e de repente acende esta luz de low pressure. A bomba elétrica do sistema hidráulico A desse avião falhou. Se você pegar o checklist, o que o checklist diz para fazer? Basicamente botar o switch para off e nada mais. Como se eu não tenho nada mais para fazer, eu posso continuar meu voo? Sim, pode. E aí você pousa em Marabá. Quando pousa em Marabá, chama o mecânico, avisa do problema e o mecânico diz para você: não tem peças reservas aqui, esse item não está listado no MEL, e se não está listado no MEL, não há como eu despachar a aeronave. A aeronave está groundeada. É sexta-feira, o próximo voo da empresa para trazer alguma peça para cá só vem na segunda. Vai todo mundo pro hotel passar o final de semana em Marabá. Aqui, uma coisa precisa ser comentada. Muitos acreditam que qualquer item inoperante, quando ele não está no MEL, significa automaticamente que a aeronave é no-go, ou seja, ela está groundeada ou está AOG, Aircraft on Ground. Isso não é necessariamente verdade. Deixa eu explicar primeiro o que não tem no MEL. O que obrigatoriamente não está no MEL? Itens óbvios da operação, como por exemplo aquela brincadeira que eu fiz no começo. 2 asas, 2 motores, 2 pneus em cada trem de pouso, etc. Não, isso você não vai encontrar no MEL. Se o avião perder uma asa, é óbvio que ele não vai voar. Outra coisa que não está no MEL
são itens não relacionados à segurança da operação ou à aeronavegabilidade da aeronave. O que eu quero dizer com isso? A cortininha de uma janela de passageiro, se ela não estiver no mel, não tem problema nenhum. A cafeteira, se ela não estiver no mel, não tem problema nenhum. Isso não deixa o avião no chão. Mas esses itens normalmente são colocados em um outro documento elaborado pelas empresas aéreas e não pelo fabricante, que a gente chama de NEF, Non-Essential Equipment and Furnishing. Ali sim você tem vários itens que são coisas do avião para que fique registrado no livro, mas que não necessariamente vão parar as operações. E o resto, ou quase todo o resto, está no MEL. Sistemas que eventualmente falhem e que não estejam no MEL, aí realmente são no-go. Entretanto, algumas empresas aéreas, para deixar isso bem claro, procuram mesmo sistemas que não estavam no Master MEL, oferecido pelo fabricante, colocam no MEL com um destacamento bem claro dizendo que a aeronave não é despachável naquela condição. Isso é opcional, as empresas aéreas fazem se quiserem, mas sim, este é o conteúdo deste documento. Tudo que está lá oferecendo uma condição de despacho diz respeito ou à segurança da operação ou à aeronavegabilidade. Coisas que dizem respeito a essas duas situações, mas que não estejam no MEL, realmente deixam a aeronave com status no-go. Voltando ao nosso cenário. A gente pousou o avião em Marabá e agora o avião está groundado lá pelo final de semana até que uma peça chegue para fazer a reposição. O que poderia ter sido diferente? E é aqui que eu digo que o MEL pode e deve ser consultado em voo. Se você consultasse o MEL em voo, você ia ver que esse item não estava listado no MEL. A falha da bomba não estava lá. E como a falha da bomba não estava lá, você já adivinharia que uma vez colocado no chão, só tem uma chance desse avião decolar de novo, que é com o problema solucionado. Se isso é verdade, eu te pergunto, será que vale a pena pousar numa base da empresa que não tem capacidade de solucionar o problema? Então consulta ao MEL em voo não é uma questão de troubleshooting, como é o checklist. Checklist a gente quer ou resolver o problema ou isolar o problema. O MEL não tem nenhum objetivo por trás da consulta do MEL você tentar resolver o problema. O objetivo por trás da consulta do MEL é você tentar antecipar um novo problema após o pouso. Se você tivesse visto isso antes, em contato com a central de operações da empresa, de repente chegariam à conclusão que seria melhor retornar a Brasília e resolver o problema em Brasília e de repente seguir com os passageiros em um novo avião. Mesmo que aquele problema que você teve em voo não impedisse a sua continuação para Marabá, mas ele vai impedir a continuação do voo para Belém e vai travar uma aeronave da empresa por 2 dias até que chegue outro avião levando uma peça. Vamos desenhar agora um segundo cenário também no Boeing 737, no mesmo voo e mais ou menos no mesmo ponto da nossa rota. Acendeu uma luz no tanque de combustível número 2, low pressure da bomba traseira deste avião. Checklist. Desliga a bomba, segue viagem. Bom, mas a gente já está precavido, agora nós vamos consultar o MEL. Quando a gente consulta o MEL, esse item está no MEL, ou seja, despachável. Por mais que a manutenção lá não tenha recursos para consertar o problema, ela pode despachar o avião nessa condição. Isso já é um ponto muito positivo. Contudo, se a gente lê todo o MEL, a gente vai ver que em um determinado ponto ele diz que tem que ser colocado um lastro de combustível de pouco mais de 1.100 quilos naquele tanque. Como não pode haver desbalanceamento entre os tanques, na prática o avião vai ter que colocar 2.200 e poucos quilos de lastro de combustível. Isso é um problema? Depende. Existe combustível para abastecer em Marabá? Aeroportos pelo Brasil inteiro eventualmente emitem notas dizendo que naquele aeroporto, por um motivo XYZ, não há combustível nesta semana. Exemplos recentes, na greve dos caminhoneiros, vários aeroportos pelo país ficaram sem combustível. Exemplos práticos, vai a Fernando de Noronha, em Fernando de Noronha não há abastecimento de combustível por uma questão logística da ilha. Então imagina o seu voo, de repente nem para Marabá, mas para aquela ilha, e você tem esse item colocado aqui. Como é que fica? Bom, faça a pergunta para a estação. Existe abastecimento aí, sim ou não? Entre em contato com a empresa, descobre se tem abastecimento lá. Suponha que sim, tem abastecimento, teu voo pode seguir sem menor problema. Suponha que não haja abastecimento lá em Marabá.
Primeira coisa, contato com a empresa. Olha, se eu pousar em Marabá eu vou ter este problema, o que vocês acham? E, eventualmente eles vão te dar uma opção ou de retornar a Brasília, ou até mesmo de seguir com os passageiros diretamente para Belém, resolve o problema em Belém e depois faz um bate-volta a Marabá para acomodar o resto dos passageiros que teve que seguir para Belém e gostaria de pousar na outra cidade. Então, está aqui a minha contribuição a respeito de MEL. MEL não é um manual para ser consultado em voo para troubleshooting, mas na minha avaliação ele deve sim ser consultado em voo na antecipação de problemas, no gerenciamento da sua próxima etapa, especialmente nesse tipo de operação. Tem gostado dos vídeos aqui do canal? Lembra de deixar o joinha, se inscrever e ativar o sininho. Outra coisa, tudo ou quase tudo que eu falo aqui e muito mais coisa tem no livro Aircraft Performance Weight and Balance. Como eu adquiro? Link na descrição do vídeo. Se quiser a versão física, entre em contato comigo. A forma de entrar em contato comigo, ou e-mail ou Telegram, também está na descrição do vídeo. Me segue lá nas redes sociais. Um abraço e até a semana que vem.